Se eu tirasse todo o dinheiro de um milionário, a chance dele enriquecer de novo são altíssimas. Agora, se eu desse milhões para uma pessoa com mentalidade de escassez, ela perderia tudo, se possível, no dia seguinte. Isso acontece porque a riqueza não começa no nosso bolso. Ela começa na nossa mente. E mais profundo ainda, ela começa na linguagem invisível do seu inconsciente. Sejam bem-vindos ao canal Mente Liberta. Aqui você aprende desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, como funciona a nossa mente e agora como se tornar um milionário, mudando a linguagem interna do seu subconsciente. Se você acha isso incrível, fica aqui, porque eu pessoalmente digo para vocês que eu acho espetacular. E é um segredo que nem 10% da população da humanidade sabe. Então, se eu fosse você, eu ficava até o final do vídeo, porque vai ter um segredinho, vai ter exercício prático, vai ter muito ensinamento bom pra você colocar no bolso. Então fica aí, hein? Fica aí. Eu volto já já. Mente Liberta. Pensar é poder. Eu tenho certeza que você está nesse vídeo porque você quer se tornar milionário, não é mesmo? Assim como eu. Se você quer se tornar milionário, escuta isso aqui porque vai te fazer bem. Talvez o primeiro passo dessa sua jornada, da nossa jornada. Vamos lá. As pessoas acham que ter mentalidade de milionário é você pensar positivo, é você repetir frases bonitas, principalmente esses que são da afirmações, reprogramação mental, né? É você trabalhar o dia inteiro. Quantos coaches adoram falar, durma cedo, acorde cedo, né? Quem cedo acorda, cedo madruga, sei lá, Deus abençoa, um negócio assim. Mas não tem nada a ver, isso é muito superficial. Porque a verdadeira mentalidade milionária nasce quando você começa a identificar como o seu inconsciente interpreta o dinheiro, como ele associa a riqueza e a identidade que você acredita ser possível ser. Como assim, Fernanda? Vamos começar do começo. A maneira como o seu inconsciente interpreta o dinheiro. Dentro do nosso inconsciente existe um armazém de imagens e de conceitos, vamos dizer assim. Ali dentro está tudo que você realmente pensa e sente sobre o dinheiro. Todas as suas crenças sobre o dinheiro. As crenças que vieram dos seus pais, da sociedade, da sua família, dos seus amigos sobre o dinheiro. Então, se o seu inconsciente interpreta o dinheiro de forma negativa, dificilmente você vai ficar milionário. Então, se fosse você, eu já começava por aí. Outra coisa, a forma como ele associa a riqueza. Vocês podem achar que não, mas existe tantas coisas simples que nós poderíamos associar à riqueza. Eu faço isso. E eu espero que você faça também, eu comece a fazer. Porque isso ajuda a mente a reconstruir, sabe? Você reconfigura a sua mente para que ela tenha um símbolo, se associe coisas mais simples à riqueza. Exemplo, a beleza é uma forma de riqueza. Então, quando você está bonita, né? Você está arrumada, a sua unha feita, quando você está maquiada, você pode associar isso à riqueza. Quando a sua casa está arrumada, você pode associar isso à riqueza. Se você comprou alguma coisa que você gosta muito, você pode associar isso ao poder, à riqueza. Você pode dizer, eu sou tão abençoada, tão rica, olha o que eu estou comprando. E tem gente que começa a ficar rico assim.
abençoando aquilo que já tem, enxergando de forma maior, de forma mais abundante. É como se fosse preciso você enxergar a riqueza naquilo que você já tem na sua vida. Você não precisa ficar milionário para enxergar a riqueza. Você pode enxergar a riqueza naquilo que você já tem. Um tênis bonito, uma roupa bonita, um dia que você está bem apresentável. Porque como você sabe que você, né, me acompanha aqui no canal, você sabe que a mente, ela trabalha com conceitos, ideias e imagens. Ou melhor, afirmações e imagens. Então, se você começa a associar riqueza a coisas simples do seu dia a dia, você está dando uma informação à sua mente de que você já está conectado à riqueza. E por último, você começa a ter mentalidade de milionário quando você começa a se identificar com um. Que isso é o mais legal, né? Mas também é o mais difícil. Por quê? Porque eu percebo que as pessoas têm uma dificuldade muito grande, e eu digo muito grande, eu digo 98%, de aceitar que um dia elas podem se tornar milionários. Elas acreditam que não pode. Não pode, gente, não pode. Elas acreditam que é algo que está muito distante da realidade delas. Principalmente aquelas pessoas que vieram de baixo. Elas não têm uma dificuldade muito grande de pensar em ter essa quantidade de dinheiro. Elas não conseguem nem sonhar. Se você perguntar assim para elas, se você pudesse ganhar aqui agora qualquer coisa, o seu maior sonho, me diz um carro. Ela vai pegar o carro mais econômico que tem. Ela nunca vai pensar no melhor, o mais bonito, o mais caro, o que tem mais valorizado. Não, ela vai pensar o que é mais econômico, o que não gasta mais gasolina. Por quê? Porque a mentalidade dela vem de um lugar de falta, de escassez. Já aquela pessoa que acredita, pelo menos, ela vai colocar lá em cima. E se pudesse falar, ela falaria o carro mais caro, o carro mais potente, o que tem mais cavalo. Entendeu? Você precisa começar a acreditar. Você precisa começar a aceitar que essa ideia é possível. Ah, Fernanda, mas não dá mais tempo. Quem disse que não dá mais tempo? O cara do KFC aí, gente, ficou milionário com mais de 60 anos. Para com isso. Não existe tempo, não. Só existe o agora. Tudo acontece, está acontecendo exatamente agora. Só existe separação entre o hoje e o amanhã, né? O hoje, o ontem e o amanhã, dentro da nossa mente. A nossa mente, né, coloca esse filtro. Mas não existe o ontem e nem o amanhã. Quando você acorda e vai dormir, não só existe o agora, não só existe o hoje. É exatamente assim. E a gente está descobrindo agora pela física quântica que o hoje, nele, habita todas as realidades. Então, se você fechar o olho e se imaginar milionário, é como se você estivesse acessando uma nova realidade, uma nova dimensão da realidade. Você está pulando de realidade, você está saltando de realidade. É um salto quântico. Eu não gosto muito de falar de física quântica, tem muitos chatos aqui que não acreditam, falam que isso é bobeira, né? Então, fique aí, ô chato, saia do vídeo. Ou comece a acreditar. Comece a acreditar, porque isso aqui não é modinha, isso aqui é libertação da humanidade. Isso aqui é libertação da humanidade. Eu já me libertei muito, emocionalmente principalmente. E eu estou aqui para te ajudar a se libertar também. Não só para você alcançar riquezas, né? Eu acho essencial, mas não só para isso, para você alcançar muitas outras coisas. Mas vamos começar pela riqueza, porque é uma coisa que eu quero alcançar, porque outras coisas eu já estou tranquila. Então eu te ajudo, você me ajuda, que tal? Não é não? O nosso inconsciente é linguagem e símbolo. Né? Eu sou psicanalista, então eu entendo bastante disso, eu gosto bastante disso. O nosso inconsciente, que é uma parte da nossa mente, tá? A mente é uma coisa só, mas ela é dividida em partes. Essa parte inconsciente é a parte que está entre a sua consciência e aquilo que já não está mais consciente. E, não sei se você sabe, a maior parte das suas funções vitais, né, a inteligência que comanda o seu corpo, que comanda o seu coração a bater, né, a você respirar,
a cicatriz, né, se curar, cicatrizar. Tudo isso é uma inteligência que vem do seu inconsciente. Não é o seu consciente que está comandando o seu corpo, não é mesmo? Você precisa falar, coração bate? Você precisa dar um comando? Respira o tempo todo? Não. Então, que inteligência é essa que comanda o seu corpo? É a inteligência do seu inconsciente. Então, o seu corpo e o seu inconsciente estão conectados. Na verdade, a nossa mente ao todo está conectada com o nosso corpo. Mas quem comanda o nosso corpo é o nosso inconsciente. Então, para você ver que o nosso inconsciente, ele tem uma função muito maior do que dar atenção ao nosso consciente, né? Ele tem a função de nos manter vivos. Só que ele também pode ser um seu amiguinho, né? E te ajudar a conseguir outras coisas, porque é ele que coloca para fora a sua expressão da sua identidade, daquilo que você é. Quando você diz assim, eu sou tal coisa, quem está falando isso é o seu inconsciente. Porque primeiro você dá uma ordem para ele, o seu inconsciente é a parte que escolhe. Você escolheu, eu sou milionário. Aí você dá uma ordem para o seu inconsciente. Quando você diz com o seu consciente, eu sou milionário, quando você está dando uma ordem com o seu consciente ao seu inconsciente, você está imprimindo nele um conceito ou uma imagem. E o seu inconsciente vai expressar. Como que ele expressa? Colocando para fora. Você imprime colocando para dentro e expressa colocando para fora. E quem expressa? O seu inconsciente. Então, para você expressar qualquer coisa na sua vida, isso tem que estar dentro do seu inconsciente. Por isso não adianta você escolher alguma coisa, só que dentro do seu inconsciente, que é formado por linguagem, símbolos, não existe esse símbolo, essa linguagem, essa imagem. Do que adianta falar assim, eu quero ser milionário, mas não existe um teatrinho na sua cabeça de você milionário. Não tem uma cena na sua cabeça. Você precisa entender que para você colocar para fora, expressar qualquer coisa, você precisa ter dentro. Exemplo, a nossa casa. A nossa casa é uma projeção de como nós estamos dentro. Quando você olha para a sua casa, a gente aprende muito isso em psicologia. Você pode saber o que está passando dentro de você. Porque é uma projeção. Só que você só vai saber o que está dentro de você olhando para fora se aquela informação tiver no seu inconsciente, porque o seu inconsciente não vai expressar e projetar nada que não está nele. Se no seu inconsciente tem mais memórias de derrota, de fracasso, de vitimismo, de insegurança, de vergonha, de medo, de escassez, do que de riqueza, do que de vitória, do que de sucesso, do que de bênção, do que de sorte, ele não vai expressar nada além disso. Então você precisa colocar para dentro do seu inconsciente uma linguagem, e linguagem é sobre comunicação. Se comunique com o seu inconsciente. Como? Através de símbolos e imagem e de conceitos. Exemplo. Peguei aqui para a gente entender melhor, porque eu acho que fica mais fácil de lembrar. O seu inconsciente não entende lógica. Ele entende imagem, emoção e significados. Exemplo. Dinheiro para você pode simbolizar segurança, liberdade, poder, culpa, perda, conflito, traição. Você percebe quantas formas de enxergar apenas uma coisa existem? Quantas perspectivas, quantas crenças sobre isso? Vamos pegar a culpa, por exemplo. Se você sentir culpa por ter muito dinheiro ou por ter pouco dinheiro, é isso que o seu inconsciente vai expressar, a culpa. E o que ele vai fazer? Ou ele vai fazer você perder dinheiro para você se sentir culpado, quando você tiver, ou ele vai te fazer ganhar um pouquinho a mais para você também se sentir culpado. Só que você nunca vai passar disso.
Ou se você associa dinheiro à segurança, você nunca vai ter dinheiro além da sua segurança. Você vai ter só para sobreviver, para se divertir nunca. Se você associa dinheiro à liberdade, talvez você fique um pouco instável. Então você entendeu que você... Aí você fala assim, Fernanda, eu vou associar aqui também. Você me tirou todas as possibilidades. Você tem que brincar com o seu inconsciente. Você tem que criar uma narrativa, uma história. Nós temos que ser escritores da nossa vida. E essa história tem que estar dentro da nossa cabeça. Você precisa entender a partir de agora e para todo sempre. A partir do momento que você começou a acompanhar meu vídeo, você tem que entender o seguinte. Tudo começa na mente. E tudo que está na sua vida é uma projeção da sua mente. Nada que você é, que você tem, que você já foi e quem você ainda vai ser, nada disso pode estar além daquilo que é conteúdo da sua mente. Eu passei por muita coisa na minha vida, muita coisa, você nem imagina. E teve um momento que eu entendi o seguinte: eu nunca vou mudar de vida se eu continuar com a mente que eu tenho. Não adianta eu trabalhar 50 horas por dia, não adianta. Quantas pessoas acham que tudo vai vir pela ação e trabalham, não adianta nada. Não é sobre trabalho, não é sobre ação. A ação é necessária sim, mas com estratégia, com inteligência. Se você acha que é só trabalhando, você não vai conseguir nada. Mas se você acha que também é só pensando, você também não vai conseguir não, tá? Mas você tem que organizar a sua mente. Você tem que dar outros significados às suas experiências. Se você se viu a vida inteira como um derrotado, comece a olhar para trás e falar assim, não, eu sou vitorioso, as falhas foram quebra-cabeças que eu consegui montar. As falhas me trouxeram até aqui, não existe derrota, eu não sou um perdedor, eu sou vitorioso. E se você quer ficar rico, diga, eu tenho a abundância de Deus, eu sou filho do Criador do universo, do que aquele que é dono do ouro e da prata, eu posso tudo. Aí você fala assim, mas e se não for a vontade de Deus? Se não fosse a vontade de Deus, você não estaria nem aqui nesse vídeo, porque se não fosse a vontade de Deus, não existiria a possibilidade de acesso a essa informação, porque Deus não brinca na hora de criar. Se você está tendo acesso à informação, é porque já existe a possibilidade no seu mundo, no seu universo. Agora você só precisa continuar estruturando a sua mente. Como? Associando dinheiro, riqueza a coisas positivas. Outra coisa que eu vejo muito acontecendo, tá? Se a sua riqueza estiver associada a algo negativo, primeiro você nunca vai se permitir ser rico. Isso já começa por aí. Outra coisa, se você sentir inveja de quem tem dinheiro, desculpa te dizer, mas você também nunca vai ser rico. Quando você vê alguém com dinheiro, você tem que bater palma. Você tem que ficar muito feliz, você tem que honrar essa pessoa. Agora, se você é daquelas pessoas que ficam com inveja, fica, fulano de tal roubou pra isso. Que dinheiro pra conseguir, não sei o quê. O que eu mais vejo no mundo é gente que acha que vai ficar rico, ou tem pessoas que nem acreditam, e se as pessoas não acreditam, eu até falo parabéns, porque elas realmente não vão ficar com invejinha de quem tem. Você não pode ter inveja de quem tem, não, meu amigo. Senão você nunca vai ficar. Se você veio da falta, entenda, isso foi só uma experiência que Deus te deu para você se tornar cada vez mais forte, desenvolver a sua mente, o seu espírito. Mas você não precisa ficar ironizando, debochando ou invejando quem tem, não. Você não precisa fazer isso. Mas Fernanda, mas é porque no fundo eu não acredito, sabe, que um dia eu vou poder, não acredito. No fundo eu não acredito, eu não consigo acreditar nisso. Aí se você não acredita, o que eu posso fazer, né? O que eu diria de conselho é, gaste o seu tempo tentando acreditar. A partir do momento que você acreditar, sua mente vai começar a ter ideias de como ficar, pode ter certeza.
Porque ela trabalha com aquilo que você acredita. Se você não acredita, então ela não te permite acessar ideias. Porque tudo começa com uma ideia. Uma ideia. Já leu aquele livro Pense e Enriqueça? Aquele livro ele se resume em: quando você acredita, a sua mente capta ideias. E se você coloca essas ideias em prática, você tem a possibilidade de se tornar rico. Frase de impacto. Você não vive a realidade que deseja viver. Você vive a realidade que o seu inconsciente considera segura. Essa daí é o checkmate. O nosso corpo, o nosso cérebro, nossa mente, ele está o tempo todo tentando nos deixar seguro, porque ele quer preservar a nossa vida. Só que tem coisas na vida que você precisa se arriscar. E uma delas é ficar milionário. Você precisa arriscar. Mas antes de você se arriscar se jogando na ação, escuta o que eu estou te falando, volta esse vídeo, vai lá no começo e entenda que você precisa mudar a forma que o seu inconsciente entende riqueza. Você precisa mudar os símbolos que você associa a dinheiro. Eu fiz um roteiro gigante, não falei nem metade do roteiro, porque eu adoro explicar o que eu tô falando. E eu vou fazer um segundo vídeo para complementar, tá? Mas essa primeira parte já tá incrível, tá? Se eu fosse você, eu salvava esse vídeo, eu compartilhava esse vídeo, tá? Ah, tem uma coisa a mais. Ah, não vou falar isso agora não. Vou deixar para outro vídeo, porque já tá com 30 minutos. Passa muito rápido, gente. Poxa, eu não consigo nem falar direito. Voltando, tá? E se você gostou do vídeo, comenta, curte, compartilha para quem você acredita que precisa ouvir esse vídeo, para seu amigo que quer ficar milionário também, e salva esse vídeo, estuda esse vídeo, medita nesse vídeo, porque isso aqui que eu tô falando, meu amigo e minha amiga, eu estudo 300 vezes a mesma coisa. Eu não posso olhar uma vez só, porque a mente, ela não vai captar, ela não vai registrar uma vez só. Você tem que ficar fissurado, obcecado na mesma coisa. Então, salva esse vídeo e estuda 300 vezes a mesma coisa. Bota o fone na hora de dormir e escute esse vídeo, estuda esse vídeo, deixa entrar, deixa a informação entrar. Porque a partir do momento que você entender isso aqui, a sua vida vai começar a mudar. Mas, ó, fica tranquilo, porque tudo é um processo, tá bom? Beijão.